Gostaria de pedir aos irmãos que trouxeram suas Bíblias, que abrissem as mesmas no Evangelho de São Marcos, capítulo 4. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, é uma passagem bem conhecida, aleluias, mas eu sei que Deus vai falar conosco, amém? Porque a palavra dele se renova a cada dia. O texto vai ser o mesmo, na minha Bíblia, na tua Bíblia não vai mudar, mas a revelação a cada dia o Senhor vai nos dar uma segundo, aleluias, a nossa necessidade, amém? Quantos encontraram, digam eu vou para o céu. Os que não encontraram, digam eu também vou. Aleluias. São Marcos 4, versículo 35. Aleluia, glória a Deus. E assim diz a palavra do Senhor: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe, dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode dizer amém? Amém. Você pode sentar glorificando o Senhor e aplaudindo o Senhor nessa noite. Aleluia. Vou tirar esse óculos para enxergar vocês melhor. Essa pessoa está perto. Aleluia. Amados, o Senhor Jesus, ele tinha acabado de estar diante de uma grande multidão ali, amém? Ele estava ministrando ali a respeito das parábolas, do sermão, e chega um determinado momento que ele diz: olha, vamos deixar um pouco a multidão aqui, porque a obra tem que continuar, porque a palavra foi ministrada, o ensino foi dado, e aquele que tem ouvido, ouça, amém? E ali o Senhor, ele sabia que ele tinha algo muito importante para fazer a partir daquele momento. Ele sabia que do outro lado daquele mar, aleluia, ele tinha uma obra muito grande para fazer ali. E agora ele vira ali para Pedro, ele vira para os discípulos e fala: olha, vamos para o outro lado, vamos para a outra margem. E diz a palavra do Senhor que eles entram no barco agora, e o Senhor Jesus, ele agora deita-se, e diz aqui, nós acabamos de ler, no livro de Marcos, ele especifica que ele deitou-se sobre, pôs uma almofada sobre sua cabeça e descansou, né? E ali, enquanto aqueles homens estavam remando, o Senhor Jesus estava ali no cantinho, na polpa ali descansando, com a cabeça sobre uma almofada, porque, obviamente, ele estava cansado, seu corpo físico estava cansado, porque Jesus, enquanto esteve entre nós aqui, ele sempre foi Deus, foi o Filho de Deus enviado para salvar a minha vida e a tua vida, mas ele estava no corpo, aleluia, como eu e você temos um corpo de carne, de osso, uma matéria, aleluia, limitada. E obviamente ali ele deitou para repousar o corpo físico, porque nós precisamos repousar o nosso corpo físico, precisamos cuidar, mesmo porque ele é templo do Espírito Santo, amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala: cuide bem do seu templo. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que ele agora está ali deitado, repousando, descansando, mas conhecendo aqui a história e estudando um pouco da vida do nosso Jesus enquanto esteve aqui na terra, pregando, salvando, curando, libertando, transformando, ressuscitando,
aleluias, e trazendo salvação para a humanidade, eu creio que mesmo enquanto ele estava ali, descansando o seu corpo físico, obviamente, a parte de Deus, ela não dorme, porque a própria palavra dele diz, segundo o salmista e segundo Isaías, que ainda enquanto estivermos dormindo, ele continua acordado velando o nosso sono. Aleluia. Mas, naquele exato momento, o corpo físico estava descansando. E diz a palavra do Senhor, que em momento algum relata, de que quando eles entraram naquele barco, havia, aleluia, tempestade, aleluia, havia evento, não. Mas a palavra do Senhor diz que o mar estava tranquilo, existia uma calmaria tremenda ali, aleluia. E enquanto eles estavam ali, estava tão tranquilo, aleluia, o mar estava tão abençoado, eu creio que nem marola fazia ali, que o Senhor falou, agora eu vou descansar um pouco. Mas diz a palavra do Senhor que de repente veio um vento muito forte, um vento tão forte que aquele barco começou a balançar. Diz a palavra do Senhor que o vento era tão forte, aleluia, que eles começaram a remar e não saíam do lugar, e aquele barco começou a girar, ou seja, aquele barco começou a rodar em círculos, aleluia, e quanto mais eles remavam, mais o barco girava, e a água começou a adentrar sobre o barco. Eis, aqui eu começo a ministrar para a minha vida e para a tua vida, aleluia. E eu gostaria de pedir a tua atenção nessa noite, não para mim, que eu não preciso, mas para a palavra do Senhor, que é necessária e eficaz para a minha vida e para a sua. Aleluia. Então nessa noite, ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando para a minha vida e para a tua vida. Diz a Bíblia que agora aquele vento começa a soprar muito forte, e os discípulos começam a bater o temor, começam a ficar, aleluia, assustados, porque aquele mar que até outro instante estava tão tranquilo, agora aquele vento começa a soprar, a água começa a entrar no barco. E o mais interessante aqui é que enquanto eles estavam desesperados ali na proa, enquanto eles estavam desesperados tentando tirar a água do barco, diz a palavra do Senhor que o mestre continuava dormindo, o mestre continuava repousando. Amados, o mestre estava no barco, amém? Mas ele estava dormindo. E aí? Jesus estava dormindo. O desespero estava sobre a vida dos discípulos. O temor estava vindo sobre a vida dos apóstolos que estavam ali naquele barco. O mestre estava dormindo. O mestre é filho de Deus. Aleluia. A ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Mas e os discípulos? Aleluia. Eu posso imaginar, amados, que o inimigo, quando ele viu que o mestre deitou, reclinou sua cabeça ali para descansar, eu posso imaginar que ele deva ter pensado, é o momento exato, talvez seja a única oportunidade que eu tenho de destruir, talvez seja a única oportunidade que eu tenho de parar, de aniquilar. Quem? Jesus? Não, porque ele sabia que Jesus era filho de Deus, mas aniquilar, parar os discípulos, parar aqueles que estavam sendo instruídos por Jesus, parar aqueles que estavam andando com Jesus, que estavam, aleluia, ouvindo o que Jesus ensinava, porque o inimigo sabia que se não parasse aqueles homens, aleluia, essa palavra, aleluia, do Senhor, o Evangelho, a salvação, ela iria ser propagada por toda a terra. E talvez ali ele tenha imaginado, olha, esse é o momento, ele está dormindo, eles estão lá em cima, eles não têm poder. Agora eu posso destruir todos eles. E quando ele despertar, não vai ter mais nenhum vivo ali. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Aquele que tem certeza que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, esteja você onde estiver, aleluia, esteja você com quem estiver, Deus vai te guardar e guardar os que estão à sua volta. Deus vai te proteger e proteger os teus. Não importa se estiver ventando, não importa se o barco está girando, não importa se está ficando tonto, aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa: o mestre está ao teu lado. Ainda que você olhe e veja ele reclinando ali, ele ressonando, de repente roncando, aleluia, não interessa, mas ele está ao seu lado. E se ele está ao seu lado, amado, no momento certo ele vai se levantar sobre a tua vida. No momento certo ele vai se pôr de pé.
e Ele vai fazer a tempestade passar. Mas o que eu quero trazer para a minha vida e para a tua vida nessa noite, preste bem atenção, porque foi algo que o Espírito Santo tratou no meu coração, é que hoje nós estamos muitas das vezes fazendo, para ser mais exato, quase todos os dias, nós estamos agindo como aqueles homens agiram naquele instante. Nós estamos tendo a mesma atitude, aleluia, que aqueles homens tiveram por alguns instantes. Ou seja, o temor que entrou no coração daqueles homens foi tão grande, porque quando eles começaram a ver o vento vindo de todos os lados, aleluia, o barco começou a girar, o temor começou a entrar na vida daqueles homens, porque eles olharam, a água começou a adentrar aquele barco. E amados, é óbvio que a primeira coisa que eles imaginaram já era, acabou, vamos nos afogar, porque o mestre está dormindo. Em 2007, saiu uma matéria que o jornal americano, aleluia, ele publicou. Diz, em janeiro de 2007, 12 de janeiro de 2007, o homem, ele para em frente, na saída, ou na entrada, tanto faz, do metrô de Washington. Aquele homem estava de calça jeans, uma camiseta, um boné e um tênis. Aquele homem agora, ele pega o seu boné, coloca no chão, ele encostou do lado de um engraxate, que estava ali sentado, um jovem, um menino engraxate. Ele parou do lado daquele menino, tirou o seu boné, colocou no chão, pegou algumas moedinhas ali, jogou dentro daquele boné, obviamente para servir de chamariz. Aquele homem tirou agora, pegou um violino e começou a tocar. E diz que, isso é matéria, se você quiser pesquisar depois, e diz que ele começou a tocar. E aquele homem ficou exatos 49 minutos tocando na estação do metrô de Washington. E diz que em 49 minutos aquele homem tocou exatos 6 músicas, 6 canções aquele homem tocou em 49 minutos. E nesses 49 minutos passaram exatamente, tanto entrando ou saindo daquele metrô, 1.049 pessoas durante 49 minutos. Dessas 1.049 pessoas que estavam transitando, tanto entrando quanto saindo, apenas 7 ficaram exatos 60 segundos. Ou seja, de 1.049 pessoas, 7 pessoas ficaram 1 minuto, pastor, ouvindo aquele homem tocar aquele violino. E dessas 7, uma ficou 3 minutos. Ou seja, a oitava, ela parou e ficou 3 minutos. Nesses 3 minutos, ela ouviu aquele homem tocar uma canção inteira. E começaram a jogar moedas dentro do boné daquele homem. E quando findou-se os 49 minutos que aquele homem esteve ali, ele pegou o seu boné, contou o que tinha entrado ali. Tinha exatamente $32. Aquele homem juntou aquelas moedas, colocou no bolso, colocou o boné na cabeça, guardou o seu instrumento e foi embora. Enquanto aquele homem estava andando, aquele que ficou 3 minutos ouvindo, ele chamou, ele falou: ei, eu te conheço. E aquele homem falou: me conhece? Como você pode me conhecer? Eu estou aqui há quase 1 hora. O máximo que colocaram aqui, olha aqui, de moedas, $32. Como eu posso ser conhecido se eu toquei 6 músicas? E o máximo que eu consegui aqui de ajuda foram $32. E aquele homem falou: eu te conheço. O seu nome é Joshua Bell. O Senhor é o maior violonista, aleluia, da atualidade. E ele falou: é verdade, sou eu mesmo. Aí ele falou: como pode o Senhor estar aqui tocando nesse lugar, tocando na porta, na entrada de um metrô, onde pessoas passam para lá e para cá o tempo todo? E ele falou: eu estou aqui porque eu estou participando de uma pesquisa. Um jornal pediu que eu fizesse isso aqui para ver como o dia a dia, as preocupações tiram muitas das vezes o foco das pessoas. Ou seja, as pessoas, elas podem até ser famosas, mas a preocupação, o dia a dia, a labuta, muitas das vezes tira o foco. E aquele mesmo homem, Joshua Bell, que é o maior violonista da atualidade,
Uma semana antes, ele tinha tocado, aleluia, feito ali, aleluia, um espetáculo, aonde o ingresso mais barato, em pé, lá no final, custaram exatos $100. E uma semana depois desse evento, ele foi tocar em Bethesda, aleluia, e o ingresso, aleluia, mais barato, em pé, exatamente, só tinha em pé, custava $100. E o ingresso, mais ou menos ali no meio da plateia, custavam exatos $1.000. Mas o que isso tem a ver? Amados, eu quero dizer o seguinte: muitas das vezes nós esperamos Jesus vir com uma roupa repleta de ouro ali, uma coroa de diamante reluzente no cavalo branco, para dizer: ó, meu servo, minha serva, hoje eu vim trazer a tua vitória, hoje eu vim trazer teu milagre, hoje eu vim trazer a tua bênção. E ele, muitas das vezes, eu vou ser mais explícito, na grande maioria das vezes, Jesus está nas coisas mais simples e nós deixamos de enxergar a sua presença. Jesus está do nosso lado todos os dias, mas os problemas, a dificuldade, as barreiras, o vento faz com que nós ficamos com os olhos ofuscados. A preocupação faz com que nós passemos por ele e não o reconhecemos. Amados, aquele homem, ele estava ali dando uma oportunidade para a maioria das pessoas de ouvirem ele fazer ali um concerto. Talvez aquelas pessoas, a grande maioria, quem hoje tem $1.000, R$2.100 para pagar um ingresso para ouvir um homem tocar 6 músicas. São poucos que têm esse privilégio. E aquele homem estava ali sem cobrar nada. Mas mesmo assim, as pessoas, um só, e 1.097 pessoas reconheceram quem estava ali diante deles. E quantas das vezes eu e você temos feito isso com Jesus? A preocupação, aleluia, muitas das vezes com problema, as aflições, com as adversidades, o cartão de crédito que você está virando mês e você já está preocupado como você vai pagar. Isso é muito sério que eu estou falando aqui, porque foi muito sério que o Espírito Santo de Deus tratou no meu coração. Aleluia. As dívidas, muitas das vezes nós estamos colocando ela à frente de Jesus. Nós estamos dando mais ênfase, aleluia, mais importância ao problema do que aquele que pode solucionar qualquer problema. Nós estamos dando mais importância, aleluia, ao que tem se levantado contra a nossa vida, aquele que fala da minha vida e da tua vida, aquele que lança palavras de derrota todos os dias contra eu e você, do que com aquele que está ao nosso lado e falando: ei, não liga não, maior que está em você do que o que está no mundo. Isso é muito sério, mano. Jesus estava ali dormindo, mas ele estava ali. O vento estava forte? Estava. O mar estava revolto? Estava. A água estava entrando? Estava. Mas Jesus estava ali. Não importa se ele estava dormindo ou não. O que importa é que ele estava ali. Ei, na tua vida, entenda. Na minha vida, eu tenho que entender isso. Por mais que venham turbulências, por mais que venham ventos, aleluia, nós temos que entender que Jesus está conosco. Jesus está conosco, Ele nunca vai deixar que nós venhamos a naufragar. Ele agora vira e eles começam a gritar: mestre, mestre, acorda! E esse aqui, essa versão, é uma das mais brandas, porque as outras, tanto em Mateus quanto em Lucas, diz que ele vira para os discípulos e fala: homens de pequena fé. E aqui eles chamam de tímidos. Mas não importa se ele chamou o discípulo de tímido ou se chamou de pouca fé, de incrédulo. O que importa, amado, é que na mesma hora ele se levantou e com uma só palavra o mar se acalmou e o vento cessou. E na minha vida e na tua vida é isso que ele quer fazer, é isso que ele faz. Mas para isso acontecer, nós temos que enxergar Jesus. Nós temos que reconhecer que Ele está ali do nosso lado.
Nós não temos que fazer como aquelas pessoas. Passavam para lá, passavam para cá, muitos preocupados, porque estavam desempregados e estavam correndo atrás de emprego. Amém? Tem que fazer isso mesmo, porque é com o suor do teu rosto que tu vai levar o pão de cada dia para casa. Muitos estavam ali preocupados que poderia estar perdendo seu emprego, porque a empresa está tendo corte. Tem que estar preocupado, é verdade. Outros estavam ali preocupados, aleluia, porque tinham reuniões importantes para fazer. E outros tão somente estavam ali de passagem. Mas não importa, amado, a situação que você esteja, não importa o que tu tenha que resolver, o mais importante é que tu tem que ter certeza que Jesus está ao seu lado. Tu tem que olhar e falar: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, ainda que esteja dormindo, mas eu sei que eu não vou me afogar, eu sei que eu não vou ser destruído. Mas Jesus precisa ser reconhecido pela minha vida e pela sua vida. Os nossos olhos precisam enxergar Jesus. Hoje em dia, nós estamos vendo cristãos enxergando tanta coisa. Aleluia. Cristão enxerga raio, cristão enxerga cavalo de asa. Aleluia. Cristão enxerga ET, enxerga tudo. Mas na grande maioria das vezes não tem enxergado Jesus. Ele enxerga a roupa do irmão. Se o irmão está bem vestido, ele diz que o irmão quer se aparecer. Se o irmão está humilde, ele fala: olha, só vem com essa roupa. Mas ele não enxerga Jesus. Ele olha para o irmão e fala: nossa, já tem quantos cultos que ele não aparece. Está desviado. Mas ele não enxerga que ele tem que guardar a língua dele, não dar lugar à fofoca e enxergar Jesus. Ele não enxerga, aleluias, que ele tem que parar e falar: Jesus, ajuda o meu irmão, abençoa o meu irmão. Mas na grande maioria das vezes, nós só criticamos o irmão, só falamos, só apontamos. Aleluias. O próprio Senhor Jesus disse: antes de tu apontar alguém, antes de tu julgar alguém, julgue-se a si mesmo. Porque da mesma forma que tu aponta e julga, tu serás julgado. Temos que enxergar Jesus, amor. Estamos vendo tudo dentro da igreja. Os jovens, tem para vocês também. Na grande maioria das vezes, eles entram, parece popstar. A grande maioria, e isso em todas as igrejas. Eles só, na grande maioria das vezes, não estou generalizando, mas a grande maioria sim, em todos os lugares. Eles entram, eles têm o grupo deles fechado. Aleluia. Eles só cumprimentam, na grande maioria das vezes, a eles mesmos. Eles vêm e só falam com eles mesmos. Aleluia. Não importa quem está na portaria. Eles entram, vêm, se abraçam, se beijam. Passam por vários irmãos dentro da igreja. Não cumprimentam ninguém. Eis, eu vou dar uma revelação para vocês hoje, que talvez vai mudar o ministério de vocês. Quando chegarmos no céu, não se decepcione se Jesus não for jovem. Porque aqui na terra, ele viveu até 33 anos, já não era tão jovem assim. E tu acha que chegar lá no céu, Jesus vai ser garotão? Vai estar com uma prancha de surf embaixo do braço? E aí, bro? Não, amados. Então, comecem, aleluias, a enxergar Jesus. Comecem, aleluias. Jesus não chamou você só para evangelizar jovem, não. Jesus chama a criança, até o ancião, para pregar a palavra, para fazer e viver o ID. Aonde estiverem. Não é só para um grupinho fechado, porque Deus não faz acepção de pessoa, não. Aleluias. Ah, mas a grande maioria é assim: eu sou tímido, não vou mudar. Fulano não vai mudar. Não importa, fulano, começa a fazer a diferença você. Começa a viver o evangelho de verdade. Vamos parar de brincar de ser cristão, amado. Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Só não enxerga quem não quer. E muita gente vai ficar, amado. Sabe por quê? Tem gente que só está ficando com Jesus. Jesus não precisa de ninguém só para ficar com ele, não. Jesus quer um compromisso precioso. Jesus quer coisa séria. Jesus não é... Nosso Deus não é Deus de brincadeira. Nosso Deus não é Deus de boca. E hoje nós estamos passando por Jesus.
e não estamos enxergando Jesus. Hoje nós estamos dando mais importância às coisas dessa terra, aleluia, e esquecendo das do porvir, esquecendo da mais importante, aleluia, aquela que nós temos que buscar a todo dia, a todo instante, que é a nossa salvação. De que adianta ganhar o mundo inteiro? De que adianta ser famoso aqui na terra? De que adianta juntar riquezas aqui, aonde a traça corrói, aonde vai ficar? Ei, ó, se preocupa não. Se tu está preocupado com isso, eu quero dizer uma coisa: eu tenho uma casa abençoada, uma loja abençoada. Quando Jesus voltar, tu pode ficar tomando conta se quiser, mas eu quero estar na glória com meu Deus. Eu quero estar ali vendo Ele face a face. Não importa o que vai ficar aqui, porque isso é passageiro. A palavra dele diz: passará os céus e a terra, mas Ele não, Ele é eterno. Então, amados, vamos nos preocupar mais. Aleluia. Essa palavra aqui não é uma palavra de exortação, não. É uma palavra de despertamento. Vamos enxergar mais a Jesus. Vamos parar, aleluia, de nos tratarmos e agirmos como menino. Sabe por quê, amados? O próprio Senhor Jesus, Ele começou o seu ministério quando se tornou homem. Sabe por quê? Porque poderiam apontar: ó, ele é um adolescente ainda, ele é um jovem, é uma criança. Esse ministério aí é de emoção. Porque segundo os judeus, um homem se torna homem a partir dos 30 anos. Foi exatamente com 30 anos que começou o ministério de Jesus aqui na terra. Ué, mas a Bíblia não diz que com 12 anos ele estava ensinando na sinagoga? Ele estava ensinando. Obviamente, por ser filho de Deus, ele conhecia toda a Escritura. Mas os milagres, a cura e a palavra, aleluia, ele passou a pregar com 30 anos, porque ele já era um homem. Então, amados, hoje em dia, tem muita gente dentro da casa do Senhor, agindo ainda como menino. Aleluia. Vamos despertar, vamos enxergar Jesus. Aleluia. Vamos parar um pouquinho e vamos falar: Senhor, eu preciso. Senhor, me ajuda, porque é só isso que Ele quer ouvir de você. Aleluia! Glória a Deus! Vamos parar de agir, aleluia, como se muitas das vezes a resposta, o auxílio, está só no nosso grupinho fechado, só nos nossos amigos, né, na nossa galera. A resposta e a bênção vem de Deus. Aleluia! O milagre para a minha vida e para a tua vida vem de Deus. Amigos é bom, bom e necessário. Ninguém vive sem amigos. Mas entenda que o amigo mais fiel, aquele que nunca vai me decepcionar e te decepcionar, aquele que está 24 horas de braços abertos, nos esperando, apenas para falar: ei, eu estou aqui contigo, olha para mim, conta comigo, me reconheça. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Porque aquele nosso amigo mais chegado que irmão, de repente vai ter um momento que tu vai ligar para ele, ele também vai estar com um compromisso sério, ele não vai poder te atender naquele momento. Talvez você vai falar: ó, tu pode ir comigo até determinado lugar, e ele vai dizer: agora eu não posso. Se tu puder aguardar um pouquinho, mas tem que ser agora. E ele vai falar: infelizmente agora eu não posso. Mas Jesus não. Jesus está 24 horas pronto para te atender. Jesus está 24 horas ali. Vem, filho, vem, filha. Eu quero te atender. Eu quero mudar a tua vida. Eu quero transformar a tua vida. E Jesus continua fazendo isso, amados. Basta ouvirmos. Basta você enxergar Jesus. Essa palavra eu ministrei ela ontem em um determinado lugar. E quando eu comecei a falar: enxergue Jesus, perceba a presença de Jesus ao teu lado. Está ali a minha esposa. E Deus nos agraciou com uma coisa linda ontem. Tinha um rapaz que estava no trailer bebendo em frente. E ele falou que quando ele começou a ouvir, ele falou: olha, parece que eu senti um troço me empurrando, falando: entra nessa igreja. Eu falei: não foi troço não, amado, foi o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Foi o Espírito Santo de Deus. E aquele jovem, está ali a minha esposa, aquele senhor já, né? Ele entrou, aceitou Jesus e ele falou: olha, eu bebi, eu estava ali bebendo. Eu falei: não importa o que você fez, aqui ninguém vai te apontar, ninguém está aqui para te julgar.
E ninguém tem direito de te julgar. Mas tem um aqui que está pronto para te abençoar. Tu quer ser abençoado nessa noite? E aquele homem falou, eu quero. Aleluia. E mais adiante, entrou um outro, homossexual, jovem. Aleluia. E aquele mesmo jovem ali, ele também ouviu a palavra. E ele entendeu e reconheceu Jesus naquele lugar. E aquele jovem depois deu testemunho, conversou muito ali com a minha esposa. Ele falou, olha, eu moro no centro espírita, a minha mãe é dona do centro espírita, toda a nossa família serve ao cão, mas olha, eu entrei aqui e eu me senti tão à vontade. Nem lá no centro espírita eu me senti à vontade como eu me senti aqui, porque lá todos me apontam e aqui eu não vi ninguém me apontando, mas eu ouvi uma voz tão suave falando no meu ouvido, eu te amo, filho, eu te amo, eu quero te mudar, eu quero te transformar. E aquele jovem foi lá na frente, amados. É óbvio que aquele jovem manifestou ali, aleluias, mas aquele jovem foi liberto e curado para a honra e glória do Senhor e aceitou a Jesus. Aleluia, aplaude o Senhor. Aleluia. E quando terminou, ele testemunhou ali. Ele falou, eu estou sentindo paz. Aleluia. Eu estou aqui, mas parece que é como se eu estivesse me sentindo, como se todos aqui estivessem me acolhendo. E a minha esposa conversou muito com aquele jovem, a pastora também daquele lugar. Aleluia. E eu quero trazer aquele jovem aqui para dar um testemunho em nome de Jesus, que eu já profetizo a mudança na vida dele. Sabe por quê, amado? Aquele jovem podia ter feito, como muitos fizeram. Aquele homem que estava no bar bebendo podia ter feito, como muitos fizeram. Eles poderiam ter passado, ouvido a palavra, mas não quiseram reconhecer aquele que estava falando, que era Jesus. Mas eles ouviram, olharam, reconheceram e aceitaram o que Jesus estava ministrando naquela noite. E nessa noite o que Jesus está ministrando para a minha vida e para a tua vida é exatamente isso. Vamos enxergar mais a Ele. Vamos colocarmos verdadeiramente a nossa fé nele. Vamos fazermos a diferença. Aleluia. Vamos ser reconhecidos como servos e servas de Deus, aonde nós estivermos. Não importa a nossa idade, não importa se tu é uma criança, não importa se tu é um adolescente, se tu é um jovem, não importa se tu é um ancião, mas vamos reconhecer a presença de Jesus em nossas vidas. Vamos ser reconhecidos pela presença de Jesus ao nosso lado. Porque, amados, a honra é dele, a glória é dele. E aonde eu e você entramos nessa história? Se a honra é de Deus, se a glória é de Deus, nós entramos como instrumento para o nome dele ser glorificado. Nós entramos como instrumento para ele ser honrado. Então entenda, nessa noite Deus está te chamando para um compromisso verdadeiro. Nessa noite o Senhor está te chamando para fazer a diferença. Porque Deus não te chamou para ser religioso. Aleluia. Para tu ser religioso, tu não precisa estar numa igreja evangélica. Tu pode estar no centro espírita, numa igreja católica. Tu pode ser um budista, porque tu vai ser religioso. Mas para estar numa igreja cristã, tu tem que ser seguidor de Cristo. Para estar numa igreja cristã, aleluia, para ter a diferença, para poder falar, eu e minha casa servimos ao Senhor. Cristo tem que ser reconhecido pela minha vida e pela tua vida. Cristo tem que ser reconhecido aonde colocarmos a planta dos nossos pés. Porque o que Ele quer é isso. Ele só vai glorificar o nome dEle, honrar o nome dEle na vida daquele que se coloca como instrumento. Aleluia. E religioso não é instrumento para Deus ser glorificado. Mas servos e servas sim. Aleluia. Homens e mulheres dispostos a tão somente abrir a boca e falar, Jesus tem uma obra na tua vida. Ei, Jesus salva, cura, liberta e transforma. Ei, Jesus batiza com o Espírito Santo. Ei, Jesus pode mudar o quadro da tua vida. Jesus pode libertar a tua casa. Jesus pode abrir a porta. Jesus pode! Ele te chamou para isso, Ele me chamou para isso. Ele não me chamou tão somente para ficarmos sentados aqui, ouvindo o irmãozinho, a irmãzinha levanta a mão, pedir oportunidade para dar testemunho, não.
Ele nos chamou para darmos testemunho aonde colocamos a planta dos nossos pés. Aleluia. Seja na escola, seja na tua vizinhança, seja no teu trabalho, não importa. Mas dê testemunho de cristão. Faça a diferença. Faça o nome de Deus ser glorificado na tua vida. Faça Deus ser honrado dentro do teu lar. Faça Deus ser glorificado no meio dos teus amigos, no meio da tua parentela. Faça a diferença. Mas ele está dormindo. E daí? Eu quero saber se ele está dormindo ou não. Eu quero saber que ele está comigo. Eu quero saber que ele está do meu lado. Eu quero saber que no momento certo, ainda quando o temor vir, não vamos ser hipócritas aqui não, porque tem hora que bate temor mesmo, a preocupação vem forte, a luta vem forte, o vento vem forte. Aí sabe o que eu e você temos que fazer? Pergunta para mim o quê? Tem gente que está com medo, pergunta, o quê? Clama mesmo, acorda ele. Mas ele deu um esporro, e daí? Tem hora que eu e você precisamos ser chamados a atenção, sim. Tem hora que o esporrinho é bom para despertar a minha vida e a tua vida, sim. Porque ele mesmo diz que ele só corrige os que ele ama. E tem hora que eu e você precisamos ser corrigidos, sim. Mas é ser corrigido pela palavra. Não é ser corrigido pelo que eu acho, pelo que eu vejo, pelo que eu penso. É sermos corrigidos pelo Espírito Santo de Deus, que convence o homem do erro e do pecado. É sermos despertados para fazermos a diferença. É sermos despertados para podermos receber o milagre de Deus em nossa vida. É sermos despertados para levarmos o milagre de Deus a outras pessoas que necessitam. Porque hoje em dia nós estamos olhando só para o nosso umbigo. Eu já levantei a mão, já aceitei Jesus, eu estou salvo. Dá nada! Vai nessa! Uma vez salvo, salvo para frente, para sempre. O inferno está assim, ó, de pessoas que pegaram, aleluia, essa palavra, esse versículo isolado, aleluia, que uma pessoa da mídia começou o seu ministério lançando esse versículo. Está assim de gente no inferno, que achava que uma vez salvo era salvo para sempre. Deus te chamou e me chamou para fazermos a diferença. Deus te chamou e me chamou para levarmos a salvação a outros. E a nossa salvação, ela é dia a dia. Aleluia. Ela é passo sobre passo. É a cada dia. É fazendo a diferença. É pregando, é evangelizando, é louvando, é ajudando o próximo, é orando pelo irmãozinho. Ah, mas ele não sabe nem falar. Ele fala glória, sabe nem falar glória. E daí? A glória dele chega no céu. E a tua? Não passa do teto, muitas das vezes a minha. Não passa muitas das vezes do teto. E ó, Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de transformação. Talvez aquela pessoa que eu, me achando muitas das vezes alguma coisa, porque tenho carro, porque sou ministro, olho e muitas das vezes não dou muita importância, você faz a mesma coisa. De repente, essa pessoa que Deus está preparando para fazer a diferença na minha vida e na tua vida. De repente, essa pessoa que Deus quer fazer o milagre, transformar. Ei, eu estou desempregado, tenho que orar pela minha vida, para Deus abrir a porta. Ele que ore pela dele. Amado, começa a orar também pela vida dele. Deus pode transformar ele no empresário e ele te dá um emprego depois. Ele ser canal, ser instrumento para as portas se abrirem na tua vida, na minha vida. Porque o nosso Deus não age da forma que nós agimos. Aleluia. O efeito lá dele é diferente do meu e do seu. A forma, aleluia, com que ele trabalha, nem se compara a que eu e você achamos que é o certo, é o correto. Deus sempre nos surpreende. A própria palavra dele diz que ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele pega aquele que não é nada, faz passar a ser, para abençoar depois aquele que achava que era alguma coisa, para mostrar que ele é Deus. Então nessa noite entenda, ele está dormindo, deixa ele dormir. Aleluia. Mas eu não tenho força.
glória a Deus pela tua vida. Eu não posso, glória a Deus pela tua vida, porque é isso que Ele quer, que nós entendamos que de nós mesmos não podemos nada, que de nós mesmos não vamos fazer nada. Ele quer isso. Ele estava dormindo, mas Ele estava ali. E quando eles chamam, mestre, ó, o barco vai virar, a água já está aqui, ó, transbordando, vamos nos afogar. E essa versão, como eu disse aqui, é mais branda. Ele vira e fala: como sois tímidos, por que não usas a tua fé? Por que não põe a tua fé em prática? Aleluia. Mas na verdade, eu posso imaginar, o Senhor estava fazendo um charme também com eles ali. Aleluia. Estava falando: pode me chamar, filho. Pode me chamar. Na hora que a coisa apertar, me chama mesmo. Eu estou aqui. Sabe por quê? Porque por mais que ele tenha repreendido os discípulos, na mesma hora ele cessou aquele vento e aquela tempestade. Aleluia. E na minha vida e na tua vida é assim. Ainda que venhamos ser repreendidos, ainda que venhamos tomar uma chamadinha, aleluia, de leve, aleluia, entenda que isso é porque Ele nos ama. Isso é para nós termos amadurecimento, crescimento, pararmos de agirmos como menino, como criança. Sabe por quê, amado? A criança é pura. Mas não adianta você ter 15, 20, 30, 40, 80 anos agindo como criança. Tu não é mais puro, não. Já passamos dessa fase. Eu já passei alguns anos dessa fase. Tem mais de 10 que eu passei dessa fase. Multiplica algumas vezes, chega, para por aí. Aleluia. Mas entenda, nessa noite, Deus Ele está nos chamando, aleluia, para uma responsabilidade maior. Deus está me chamando para um compromisso maior. Deus está te chamando para um compromisso maior. Deus está me chamando e te chamando para fazermos a diferença, para vivermos aquilo que até o dia de hoje nós ainda não tínhamos vivido no Evangelho. Aleluia. Nós temos que reconhecer Jesus, amado. Jesus está 24 horas. Aquele homem ficou 49 minutos ali. Aleluia. A grande maioria daquelas pessoas vai viver o restante da sua vida. Aleluia. Depois que viram aquela matéria, eles vão ficar se lamentando. Poxa, eu nunca vou ter oportunidade de pagar o ingresso para ver aquele homem tocar. E ele estava ali na minha frente, sem cobrar nada, tocando. Eu passei, nem olhei para os cornos dele. Essa palavra é feia, né? Nem olhei para a face dele. Aleluia. Glória a Deus. 7 ficaram durante 1 minuto. E esses 7, eles vão dizer: ó, eu pelo menos fiquei 1 minuto ouvindo aquele homem tocar. Eu posso tirar onda. Aleluia. Eu posso me gabar um pouquinho. Eu fiquei 1 minuto. Ei! Mas Deus tem algo maior para a minha vida e para a tua vida. Quando eu falo que Ele sempre nos surpreende, Ele tem algo infinitamente maior do que o que achamos que necessitamos. Nós temos que fazer como aquele que ficou 3 minutos. Ele te chamou e me chamou para sermos como aquele homem. Aquele homem ficou 3 minutos, ouviu um louvor inteiro, uma música inteira, e quando terminou, ele ainda reconheceu. Ele falou: ei, espera aí, não vai embora não. Ei, me dá um autógrafo. Ei, tira uma foto comigo. Ei, eu quero registrar esse momento. E Jesus me chamou e te chamou. Aleluia. Para nós reconhecermos Ele. Aleluia. Ele me chamou e te chamou para nós contarmos: ó, Ele está comigo, está aqui, ó. Eu tenho como provar. Eu fiquei, eu reconheci. Ainda que muitos passaram de uma ponta para outra, não enxergaram, não deram crédito, não deram ouvido, mas eu parei, ouvi, reconheci, aleluia, e agradeci. Jesus te chama e me chama para isso. É um compromisso verdadeiro. Aleluia. É para fazermos a diferença, é para mudarmos o quadro. Aleluia. Glória a Deus. E para não ficar só nos jovens ali, né, aleluia, o Espírito Santo está falando tremendamente com eles. Nós também somos assim, aleluia, dentro da casa do Senhor. Nós, com mais idade, adultos, aleluia. Quantas das vezes o nosso tempo, aleluia, de cristão nos faz muitas das vezes sentirmos como se já
fosse bastante, o suficiente. Nós somos autossuficientes. Aleluia. Conheço a Bíblia, já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse algumas vezes. Aleluia. Eu sei tudo que ele está falando aí. E essa história eu conheço desde quando eu era criança, desde quando eu me converti, há 10, 20, 30 anos atrás. E daí? Mais do que eu e você, Satanás conhece a palavra de Deus. Não adianta conhecer e não viver. Não adianta pregar e não viver. Quando Jesus foi tentado, tu acha que ele foi tentado com o quê? Ele foi tentado na palavra. Foi através da palavra. E como ele resistiu? Ele também resistiu pela palavra. E é isso que Jesus quer que eu e você vivamos. É dessa forma. É conhecendo a palavra? É. Mas também, principalmente, acima de tudo, vivendo a palavra. Porque, amado, quando o alicerce está na palavra, não tem movimento que vai te derrubar. Não tem, aleluia, centro espírita que vai te derrubar. Não tem filho de porco nem filha de porca que vai te derrubar, que vai te parar. Aleluia. Não tem palavra contrária que vai te parar. Ei, pode ser atender na tua casa. E daí? Não importa. Mas não vai te parar. Porque o alicerce está na palavra de Deus. O alicerce está aqui, ó. E também é por aqui que você vai pregar para ele e ele vai ser liberto. Que você vai pregar para ela e ela vai ser liberta. Aleluia. Que tu vai lá naquela casa de porco, vai falar: para de ignorância, para de perder tempo. Deus tem algo maior para a tua vida. Deus tem algo melhor para você e para a tua família. E quando tu menos esperar, Deus vai te surpreender, porque eles vão entrar assim e falar: ei, eu quero conhecer esse Deus que tu serve. Aquela pessoa que não dá crédito nenhum a você. Para, quantas vezes tu já tentou? Quantas vezes tu já caiu? Quantas vezes tu entrou e saiu? Tu é fogo de palha. Isso não é não, porque a palha queima. Aleluia. Mas aquele que tem o fogo do Espírito Santo de Deus, esse não adianta. Esse aí quem trata é Deus. Esse quem cuida é Deus. E daí? Se tu já caiu e levantou várias vezes, tu levantou com as tuas forças? Não. Quem te levantou foi Deus para fazer a diferença. Aleluia. Quem te levantou foi Deus. Para onde você estiver, tu fazer a diferença. Aleluia. Não importa o teu passado. O teu passado importa a Deus. Aleluia. É Ele que te julgou. E ó, se tu está aqui hoje, aleluia, eu tenho uma revelação linda para a tua vida e para a minha vida. Se estamos aqui hoje, é porque o nosso passado Ele jogou no mar do esquecimento. É porque Ele nos perdoou. É porque Ele olhou para mim, aleluia, para você e falou: eis, ainda que muitos não deem nada por ele, não deem nada por ela, aleluia, mas para mim são preciosos. Para mim são instrumento na terra. Para mim são canal de bênção. Aleluia. Amados, vamos parar de brincar de cristão. Hoje está na moda ser crente. Aleluia. Só que moda é uma estação, moda é tendência. Eu sempre falo isso, né? Mas é verdade. Tem a tendência da primavera, do verão, do outono e do inverno. As vestes mudam, né? Mas eu quero dizer uma coisa: a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus permanece para todos sempre. E Deus, Ele tem um chamado na tua vida que não é só por uma tendência. Deus não te chamou só para ser cristão no verão. Deus não te chamou só para ser cristão no inverno, na primavera ou no outono, não. Ele te chamou para ser cristão 365 dias por ano. E a cada 4 anos, 366. Ele te chamou para fazer diferença nessa terra. Ele te chamou para você poder dizer: eis, eu e minha casa servimos ao Senhor. Ele te chamou, aleluia, para quando o inferno bater na tua porta, ó, conhece alguém que mora por aqui, aleluia, que seja médico? Conhece algum médico que cuida de rins? Conhece algum médico que cuida de garganta? Aleluia. Conhece algum médico que cuida disso? Tu fala: conheço. O médico dos médicos está aqui. Está onde? Está na tua casa? Está? Entra aqui. Te apresento ele. E ele faz uma consulta agora para você. Não vai te cobrar nada porque é meu amigo. Aleluia. E começa a orar por aquela pessoa.
E você vê aquela pessoa levantar e falar: nossa, eu não estou sentindo nada. Eu não sei o que aconteceu, mas eu não estou sentindo nada. Aí você vai dizer: ei, eu não falei que ele é o médico dos médicos? E você é instrumento dele, mas tu tem que tomar posse. Você é canal. Mas enquanto tivermos com essa mentalidade, enquanto estivermos dando mais importância ao vento, à tempestade, aleluia, ao que falam de nós vamos estar como aquelas pessoas, passando para lá, passando para cá, e Jesus ali parado: ei, olha aqui, eu estou aqui, ó. Ei, me enxerga. Ei, deixa eu te ajudar. Ei, me estenda a mão. Aqueles homens gritaram, acordaram ele: mestre, estamos morrendo. E ele olha para eles: como sois tímidos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês nunca vão morrer enquanto eu estiver com vocês. Enquanto eu estiver com vocês, não adianta. O vento pode até vir, aleluia, a tempestade vem, mas sobre Jesus, quem sou eu, quem é você, aleluia, para estarmos acima de tudo isso? Claro que não. Se ele foi tentado, seremos tentados. Se ele foi afligido, seremos afligidos. Mas se ele venceu, ele também nos garante a vitória. Ele nos garante a vitória. Então nós temos que nos apegarmos a isso. Vamos enxergar Jesus. Vamos clamar quando nós estivermos mais tendo força. Aleluia. Não é parar. Eu vou parar de ir para a igreja, não está acontecendo nada, não está transformando nada, ninguém fala comigo. Então começa a fazer a diferença. O irmão nunca falou comigo, o problema dele, vai lá e fala com ele: ei, a paz do Senhor, acabou, não precisa falar mais nada. Começa a tentar pelo menos fazer a diferença. Porque, amado, é para isso que Jesus me chamou e te chamou. É para fazermos a diferença. Aleluia. Ele não chamou a nós para sermos robozinhos, não, né? Um monte de robozinho ali da corda, pronto, faz todo mundo a mesma coisa, não. Ele te chamou, me chamou para fazermos a diferença em todos os aspectos, em todos os momentos, e aonde estivermos, temos que fazer a diferença. E ó, é uma coisa linda para a tua vida e para a minha vida. Tu não precisa ser pastor, tu não precisa ser presbítero, aleluia, tu não precisa ser obreiro, aleluia. Tu só precisa ser membro. Tu só precisa ser membro do corpo de Cristo. Não é de igreja, não. A igreja é necessária, mas tu precisa ser um membro do corpo de Cristo. Porque a palavra dele diz que ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então, se tu é membro, tu faz parte das bênçãos de Deus. Você é propício a receber o milagre de Deus a qualquer momento, aonde tu estiver. Não é só dentro da igreja, não. O milagre de Deus na tua vida e na minha vida, ele é propício a acontecer em qualquer instante. Quantos estão entendendo essa palavra aqui? Levanta a mão e glorifica o Senhor. Aplauda o Senhor nesse momento. Aleluia. Mas todas as vezes que eu ouvi essa mensagem aí sobre o barquinho, é sempre uma mensagem de bênção, né? Que ele não vai deixar nosso barco afundar, aleluia, que ele vai nos levar para o outro lado, no porto seguro. Porto seguro para a minha vida e para a tua vida é só na glória. Mas ainda que venhamos a passar o vale da sombra da morte, ele estará conosco, e dando algum nos alcançará. 1000 pode cair à tua direita, 10.000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Sabe por quê? Ele está comigo, ele está contigo. Ainda que esteja descansando, ele continua nos guardando. Porque Jesus, o que estava descansando ali, o que estava deitado ali, era Jesus homem, como eu e você, carne, matéria. Aleluia. Mas Jesus Deus, ele está acordado 24 horas, velando pela minha vida e pela tua vida. Então entenda, nessa noite, Jesus me trouxe aqui para falar comigo. Jesus te trouxe aqui para falar contigo, que ele quer algo mais profundo das nossas vidas. Vamos parar, aleluia, de brincarmos, de fingirmos, de enganarmos a nós mesmos que está tudo bem, que somos cristãos excelentes, só está faltando a capa com S de super crente. Aleluia. Ele não te chamou, ele me chamou para isso não.
Mas Ele te chamou e me chamou para entendermos que a nossa dependência completa, 24 horas por dia, tem que estar nele. E a nossa confiança, 24 horas por dia, também tem que estar nele. E o momento que nós mesmos falarmos para nós, diante do espelho, porque se você se vê depois ali diante de você, isso é fantasma, repreende em nome de Jesus. Mas Pai, repreende o espelho, porque eu já fiz isso. Falei, Senhor, está difícil. Aleluia, está difícil, a prova está difícil, eu não sei se eu vou aguentar. Quando nós chegarmos nesse estágio, porque aqueles homens chegaram nesse estágio, a água estava enchendo o barco, o vento era muito forte, eles não conseguiam enxergar nenhum ao outro, porque o vento batia muito forte, eles só sentiam a água subindo pelas suas pernas. Mas eles clamaram ao Senhor, acordaram o Senhor, e no mesmo instante Deus se colocou de pé e cessou o vento e a tempestade na vida daqueles homens. Porque o alvo, amado, ouça bem, preste atenção, eu vou repetir mais uma vez. O alvo naquele instante, naquele barco, não era Jesus. Satanás conhece Jesus. O alvo eram os apóstolos. O alvo eram os que estavam em volta de Jesus. E hoje não mudou nada. O alvo para o inferno sou eu e você. O que o inferno tenta parar não é Jesus, ele sabe que não tem como. Mas ele tenta me parar e te parar todo dia. Mas olha que coisa linda. O mesmo Jesus que com uma só palavra cessou o vento, cessou a tempestade, aleluia, é o mesmo Jesus que está comigo e contigo hoje e estará por toda a eternidade. Se coloque de pé, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Foi ministrado aqui, pastor gosta desse louvor, também gosto muito, amo esse louvor. Se possível, eu pedirei para que louve novamente. Valer a pena, amado, vale a pena. Aleluia. Vale a pena sentir o vento forte muitas das vezes. Vale a pena, aleluia, achar que o barco vai afundar, sentir a água subindo pelas tuas pernas. Aleluia. Vale a pena. Sabe por que vale a pena? Porque no final nós vamos gritar, vamos acordar o Mestre e Ele vai lançar uma palavra. Aleluia, e a bonança virá sobre a minha vida e sobre a tua vida. A cura virá sobre a minha vida e sobre a tua vida. O milagre dele virá sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ei, e o mais importante, a salvação estará sobre a minha vida e sobre a tua vida e também sobre os nossos. Amém? Vamos louvar esse hino agora, mas medite de uma forma diferente. Fale, Senhor, eu ouvi a tua palavra nessa noite. E eu entendi que muitas das vezes eu tenho passado, aleluia, as aflições, o vento forte, as barreiras, as injúrias, aleluia, as decepções, elas têm feito com que eu não enxergue que o Senhor está ali. Mas nessa noite o teu Espírito fala ao meu coração. Nessa noite eu quero fazer diferente. Nessa noite, em meio à tempestade, em meio às aflições, em meio às decepções, aleluia, eu quero virar, olhar, te ouvir, te reconhecer, te abraçar e falar, Senhor, muito obrigado, porque eu sei que com o Senhor, aleluia, eu não vou perecer. Amém?